Olá, queridos, graças a Deus, mais um dia estamos aqui na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, esteja com você em todo o tempo, com a sua casa, com a sua família, aonde você estiver, aonde você for. Quando você sair, que você retorne na paz do Senhor, guardado pelas mãos do Todo-Poderoso. E você que faz parte do nosso, você que está nos assistindo, nos assistindo pela primeira vez, você que já faz parte, você faz parte, graças a Deus por isso. E muito obrigado também. E você que está nos assistindo pela primeira vez, é um prazer enorme ter você aqui. Se você quiser fazer parte do nosso canal, você pode se inscrever. Você não vai pagar absolutamente nada, é só se inscrever que todas as mensagens que forem gravadas, você vai ter aí a notificação que vai chegar até você para você assistir. Aí quando você tiver um tempo livre aí, você para um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Nosso objetivo aqui é proclamar o Evangelho do Senhor, tá bom? Não esqueça, no final, você dá o seu gostei aí para a glória do Senhor, tá bom? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 8, verso 25 e 26. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou um ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atália e era filha do rei Orim de Israel. Bom, como eu falei para vocês, nós estamos dando sequência em relacionamento é outra coisa. Uma coisa é a relação com Deus, a nossa relação vertical. A outra coisa é a nossa relação horizontal. Principalmente quando se fala de relacionamento, relacionamento, casamento, da conjugalidade. E aí eu quero trazer para vocês hoje como as cenas vão se repetir entre Acabe e Jezabel, Atália e Jeorão. Vamos lá. Acabe e Jezabel, é a cena 1. Acabe e Jezabel, eles são reis ali, Acabe é o rei de Israel, reino do norte. A sua esposa é Jezabel. Você sabe de Jezabel que ela era uma princesa fenícia. Jezabel, como eu falei no vídeo anterior, aí, ela é uma mulher dominadora, perversa, cruel, que tinha uma devoção muito grande ao deus Baal. E aí você vai ver toda aquela perseguição contra os homens de Deus, contra os profetas, aquela briga toda com Elias, aquela perseguição, jurou matar Elias, mandou matar Nabote, que era o dono da vinha do qual Acabe queria possuir, mas Nabote não quis dar sua vinha. A Jezabel articulou para que Nabote fosse morto e assim a vinha ser dada ao seu marido. Então ela foi uma mulher de muita crueldade. Desse relacionamento nasce Atália. Alguns chamam de Atalia, então chama Atália. Ela se torna esposa de um outro rei chamado Jeorão, que é o reino do sul, que é Judá. Reino do norte é Israel, reino do sul é Judá. Veja bem, olha só as primeiras coincidências aí no campo do relacionamento. Jezabel é casada com um rei. Atália também se casa com um rei. Jezabel é uma mulher muito bonita também. Atália também era uma mulher muito bonita. Jezabel era uma mulher dominadora, perversa, cruel.
Atalha também vai se mostrar dominadora, perversa e cruel. Né? Mas como é que a gente pode dizer que era? Vou te explicar aqui. A morte dos cunhados, né, dos irmãos de Jeorão, né, que ele mandou matar todos os seus irmãos, né, teve influência de Atalha. Atalha estava por trás das cenas do cenário, articulando, influenciando Jeorão para que ele fizesse planejasse a morte de seus irmãos, né? Então toda essa matança, no final das contas, foi planejado por Atalha. E você vê que ela também é uma mulher dominadora nesse sentido da relação, né? Então, assim como Jezabel dominava Acabe, Atalha também dominava Jeorão, né? E manobrava em algumas situações para que ele fizesse o que ela queria. E era exatamente o que Jezabel vai fazer, né? Então, mais um ponto aí que quando se fala de relacionamento, vai aparecer, né? O casamento deles foi em função dessa coisa mais, desse viés político, né? Entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E aí ela casou com Jeorão. Depois aconteceu a morte dos filhos, né? Com exceção apenas, né, de Acasias, que conseguiu, né, ter aí livramento e foi o único que sobrou. Quando o Jeorão morre, Acasias assume, né, que é exatamente aí o versículo que eu li, né? E quem assume com Acasias é exatamente Atalha, né? Ou seja, continua no comando do reino, uma mulher, né, totalmente perversa, totalmente dominadora e totalmente cruel. E aí o que acontece? Ela vai perseguir todos os herdeiros ao trono, né? Porque assim como Jezabel perseguiu os profetas, perseguiu todos aqueles que eram adoradores do Senhor, Jezabel também vai perseguir todos os herdeiros do trono e evitar que eles possam assumir o trono. Como eu falei para vocês, Jezabel também era adoradora de Baal e Atalha também adoradora de Baal. E aí ela vai cair no mesmo pecado que que aconteceu com a mãe, que era essa adoração a Baal, né, e o distanciamento de Deus, né? Ela nem se pensava em Deus de Israel, porque ela adorava a Baal. E a sua filha também vai adorar Baal. E aí você vai ver que, assim como Jezabel influenciou Acabe nessa questão da adoração a Deus estranho, né, que era Baal, Atalha também vai fazer a mesma coisa com Jeorão, né, e com Acasias, seu filho. Vai influenciá-lo para quê? Para que o Deus que devesse ser adorado naquela época era Baal e não ao Deus verdadeiro. E aí você vai vendo as semelhanças dessas cenas se repetindo, né? Por quê? Porque ela é uma mulher que se identifica muito com a mãe, né? Teve uma identificação muito, muito forte com a mãe, né? Quando ela vê essa figura dos pais, né, ela tem uma identificação com a mãe que até certo ponto não deixa de ser normal, porque a gente gosta, ama nossos pais, mas a gente sempre tem aquele que tem alguma coisa, ou um fato negativo, um abandono, alguma coisa, ou alguma coisa boa, a gente identifica, tipo assim,
eu não gosto do meu pai porque ele me abandonou. Então tem uma identificação muito grande com o pai, mesmo que não goste, né? Mas o pai ele é muito relevante e aparece muito na vida do filho ou da filha. E também alguma coisa positiva, né? Eu gosto mais do meu pai porque ele é mais assim, meio que brincalhão, né? Minha mãe já é mais séria, ou então minha mãe é brincalhona, meu pai é mais sério, ou então minha mãe é mais autoridade na casa, meu pai é menos, então tem uma certa identificação. E essa identificação, amados, ela não acontece assim de uma forma consciente, né? Eu quero parecer com a minha mãe, eu quero parecer com meu pai. Não, ela vai acontecer nessa fase de criança e adolescência, pela forma como ele absorve, como ele entende, aliás, nem absorver, desculpa, como ele percebe essa relação, né, do pai e mãe no seu meio, e aí é uma identificação consciente, né? Como eu disse, mesmo que ela diga que ela não gosta do pai porque o pai abandonou, mas ela teve uma identificação, isso demonstração inconsciente de uma identificação com a figura paterna. E aí, qual é uma outra coisa que é interessante? Que quando a pessoa se identifica, né, de forma inconsciente, às vezes por não gostar ou gostar, mas ela começa a identificar-se com a pessoa, da tal forma de começar a fazer, né, a mesma, reproduzir o mesmo comportamento que o pai ou a mãe reproduziu. E aí, como ela se identificou com a figura de Jezabel, inconscientemente ela é levada a cometer as mesmas atrocidades que Jezabel cometeu, né? E isso acontece de forma inconsciente. Por quê? Porque houve uma identificação, né? E aí está claro aqui, a cena 1, Acabe e Jezabel, né? Cena 2, Jeorão e Atalha. Um rei, uma rainha, na cena 1, um rei e uma rainha na cena 2. E aí várias outras coisas acontecendo. Por que isso? Porque isso é um tipo de comportamento que acontece muito no nosso cotidiano, no que acontece hoje, na forma como se relaciona. A gente tem identificação com os pais, né? Tem uma identificação muito forte. E dependendo de como isso aconteça, pode causar ou não algum tipo de identificação, e essa identificação ao ponto de levar a começar a reproduzir comportamentos iguais ao dessa pessoa. E aí as cenas vão se repetir. Então tá claro aí, tá mais do que como um demonstrativo, a forma como as cenas vão se repetindo. E isso acontece no nosso mundo hoje. Tá bom? Que Deus abençoe aí a vida de cada um, que Deus guarde, que Deus proteja. Hoje é segunda-feira, né? Deus deu uma semana aí de abençoada, uma semana de vitória, tá bom? Em nome de Jesus, amém.